dia, gostaria de dar boas-vindas ao primeiro Seminário Nacional Paternidade e Primeira Infância. O seminário é uma realização da Rede Nacional da Primeira Infância, principalmente do GT Homens pela Primeira Infância, em parceria com a Secretaria Executiva do CECIP. O GT Homens pela Primeira Infância foi criado este ano, né, reunindo diversas organizações da rede do Brasil. Nós estamos falando de um cenário brasileiro de extremo machismo e autoritarismo. E a delicadeza da Rede da Primeira Infância de trazer um assunto tão terno, tão delicado, que é a paternidade, é um contraponto a este movimento que está ferindo diretamente estatutos e princípios dos direitos humanos deste país. Para o Brasil, 7ª economia do mundo, se contentar em ter mortalidade infantil de 14, quando na própria América Latina a gente tem vários países já com um dígito de mortalidade infantil, tem Chile, tem Uruguai, tem Costa Rica, tem Cuba, a gente não pode se contentar com isso. E também não se contentar só com sobrevivência. A gente tem que pensar em desenvolvimento pleno, desenvolvimento integral desse ser humano, para que ele possa atingir todas as suas potencialidades. Essa ação do desenvolvimento da primeira infância, pensar no desenvolvimento, o fomento, estratégias para apoiar esses primeiros 1000 dias é fundamental. A gente, nas nossas políticas, tem discutido muito isso, em propiciarmos nós, profissionais de saúde, de forma pedagógica, o pai a aprender a ser pai. Propiciar a paternagem para o homem. Hoje a gente tem um cenário que o pai, ele não fica, né, com a criança da mesma forma que a mãe fica, porque a mãe exerce a licença maternidade durante um certo período, ele sai para trabalhar, ele tem dificuldade de participar nesses primeiros momentos da vida da criança, em como é que ele se implica, como é que ele se envolve com a criação daquela criança, se ele não pode conviver num tempo maior com ela. Acho que a gente tem que pensar em outros modelos, né, de licenças parentais que o pai e a mãe podem decidir dentro de um arranjo familiar muito particular o que é melhor. A gente também tem que pensar em cada tema que a gente atua, as desigualdades, exatamente porque as diversidades. Então, pensar nessas diversidades como um potencial, né, como uma preciosidade, na verdade, mais do que um potencial, uma preciosidade que os brasileiros têm, né? E trazer também essa diversidade e esse potencial quando se pensa em paternidade. A paternidade ela vai ser um mistério por vir de fora, né, por ser externo. Ele vai vir do contato com a mulher que está grávida, né? Então, a presença desse pai, desse homem, ao lado dessa mulher, né, colocando a mão sobre a barriga da mulher e sentindo esse feto, né, sentindo ele se mover, sentindo que tem alguma outra coisa ali, né, vai provocar, e aí eu acredito, um desejo de pai, um desejo de ser pai, um desejo pela paternidade. Exercer a paternidade é um processo, como eu falei, né, não é uma coisa pontual, não é um nome numa certidão, né, é um processo afetivo e ético. Então, o pai, ele vem a ser o fiador desse vínculo mãe e filho. E, com isso, ele traz para si também o vínculo do filho com ele. Tá? Então, é isso. E nesse voltar o olhar, e o bebê olhar para ele se torna arauto não só do mundo humano, do mundo externo, do mundo que não é a mãe, né, da cultura humana, e aí eu vou chegar na diferença. O pai é o símbolo, é a encarnação da diferença. Eu gostei muito do que você falou sobre a diferença. O pai como introdutor da diferença, anotei tudo que você falou sobre isso, porque, para mim, isso também explica as ligações homoafetivas. O outro que entra, ele é o diferente. E a maioria das mulheres que cria o filho sozinho, ela conta com a colaboração da avó, que traz a diferença. Senão também a gente cai no modelo que tem que ter um homem sempre, não é verdade. A diferença que é o importante. Porque quando chega um casal com 2 mulheres, ninguém pergunta quem vai cuidar. Agora, se chega um casal de 2 homens, mas quem é que vai cuidar da criança? Né?
o quanto, não somente por serem casais do mesmo sexo, mas um estranhamento de que dois homens juntos, como um projeto pessoal e coletivo, queiram ter um filho. Um dia desses, no metrô, tinha um pai com 3 crianças. O mais velho devia ter 8 anos, a mais nova devia ter 2 anos e meio, 3. O menino, claro, corria o vagão de lá para cá, daqui para colar. A menina queria fazer o mesmo. E o pai dizia, não, você tem que se comportar como uma mocinha. Você tem que ficar sentada. Aí ela sentava e abria a perna. Aí o pai dizia que ela tinha que fechar a perna. Porque, afinal de contas, uma mocinha... Ela não tinha 3 anos. Tinha 2 anos e meio. Por isso que eu digo assim, como as concepções de gênero vão influenciar no modo da educação e do cuidado com essas crianças. O que você está buscando não é até supervalorizar o papel do homem, mas buscar a igualdade parental, a igualdade de direitos parentais, né? Reconhecendo a diferença entre homens e mulheres, mas buscando a igualdade de direitos parentais. E hoje em dia, a alienação parental é um problema sério. Eu, há 3 anos, decidi cuidar exclusivamente do meu filho. É isso que eu faço na minha vida, nesses 3 anos. Então, eu vim aqui com a expectativa de conhecer mais sobre o tema e também trocar com outros pais que estão vivendo essa experiência da paternidade exclusiva, né? Que é um tema que se debate ainda muito pouco. E aí o que eu penso é que a gente tem um movimento ainda muito tímido, ou quase nulo, né, dos pais reivindicando aumentar a licença paternidade. Então, eu acho que a gente vai ter uma luta aí nos próximos anos, nas próximas décadas, para fortalecer esse movimento, né? Porque não dá para a mulher reivindicar o aumento da licença paternidade. O pai tem que reivindicar e querer estar nesse lugar. Então, para mim, o principal desafio é esse, né? Não é nem legal, mas é cultural. Questão da paternidade, esse debate não é novo, ganhou espaço a partir da década de 90. E aí, Theo, fico pensando no quanto é importante o protagonismo do homem de dizer, eu quero estar nesse espaço, eu tenho o direito de estar nesse espaço. Não é só meu dever de pai. Né? E acho que muito legal esse movimento, do movimento de homens dizendo, eu tenho o direito de estar aqui. E, na verdade, a gente tem que tirar esses homens da invisibilidade. Muitas vezes eles estão ali, a gente é que não está olhando, não está se tocando e não está aproveitando essa potencialidade. E eu gosto muito desse conceito do Restrepo, do direito à ternura, porque ele fala a mesma coisa, né? Que a gente valoriza os direitos civis, mas, na verdade, como é que é esse direito que começa em casa, o direito ao afeto, né? O quanto a gente investe na nossa formação intelectual e a gente é tão pouco desenvolvido emocionalmente. Então, esse também é um norte importante para esse trabalho. Se a gente quer falar de cuidado, né, de cuidado paterno, né, o pré-natal, as visitas de pré-natal, as consultas de pré-natal configuram um espaço fundamental. Conversar no Ministério da Saúde, gente, também a gente tem lá os profissionais, eu estava lá nos últimos 2 anos, as pessoas concordam, a questão da paternidade é muito bem acolhida, é claro que precisa ser muito mais ainda, diferentes ações têm a acontecer, mas a gente tem também pessoas lá completamente abertas para trabalhar, para escutar, para fazer parceria. Quando você chega e leva essa conversa para os deputados e para as deputadas, para os senadores e para as senadoras, o negócio é muito diferente. E é lá que fica esse nosso obstáculo. Chegar lá, eu acho que é a nossa grande tarefa agora. Como é que a gente faz para chegar lá? Porque lá o negócio é diferente. A gente reclama muito que os homens não querem, não estão, são ausentes, mas em que medida as instituições funcionam invisibilizando, impedindo, né, quando os homens querem participar? Tive esse privilégio de ter um pai presente na minha vida, então esse seminário ele está me emocionando muito diante de todos os relatos, de tudo isso que está sendo falado aqui. O Dante, que é o meu filho mais velho, ele hoje tem 2 anos e 8 meses, ele nasceu em casa, de um parto domiciliar planejado, e para a gente chegar nesse momento aqui, foi uma trajetória muito grande de desconstrução, de empoderamento, de quebra de paradigmas que eu tive que passar, e principalmente a Ania, minha esposa, teve que passar também. Mas até esse momento aqui, a coisa é muito abstrata para o pai, assim, pelo menos para mim foi. Até que a gente encontrou uma filosofia que ela, na verdade, ela é embasada em criar os filhos muito pensando em afeto, em respeito e em vínculo. E esse pensamento chama-se criação com apego, né? Qual é o direito que você tem de poder, de tempo? Porque é ridículo 5 dias de licença paternidade. No fundo, o que a gente quer é isso, é tempo
para a gente poder aprender a exercer essa parentalidade, independente de ser pai ou mãe. Mas eu tenho que ter o direito a este convívio, independente se o mercado me rouba isso, se uma cultura patriarcal diz que eu não tenho direito a isso. Aí a minha briga cotidiana é essa, é pelo exercício da minha parentalidade. O caldo cultural patriarcalista, patrimonialista, nos educa para que a gente privilegie a perícia e a circunspecção. Então, criatividade e humor estão meio que proibidos, né? Logo, arte e cultura estão, de certa maneira, proibidas também de serem privilegiados como informação, como educação. Quando a gente fala de machismo, o machismo ele é concebido como uma expressão cultural do patriarcado. O patriarcado é um sistema de sociedade que organiza as instituições, as famílias, a educação, a religião, a saúde, a justiça, e o machismo é a expressão cultural do patriarcado. Essas coisas são impossíveis de dissociar. Então, o feminismo está escrevendo isso há décadas. Essa rede, ela tem a possibilidade de servir como não só como uma divulgação de questões como essa que nós estamos tratando aqui, mas de outras questões que são muito importantes, e ela serve também como uma possibilidade de pressionar, como uma expressão da sociedade civil organizada capaz de reagir ao que está acontecendo, e nós estamos vendo hoje como se não pudéssemos fazer nada. Eu acho que está efetivamente na hora de reagir a uma série de iniciativas que são iniciativas retrógradas, são iniciativas que estão eliminando direitos que estão nos levando para trás em uma série de questões nas quais a gente já avançou muito. Nós não podemos permitir isso. Papauté é uma, digamos, abreviação da seguinte questão: Papá, où tu es? Papai, onde você está? Então ela conta as angústias de uma criança que não tem o pai. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. On dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit bien mieux qu'être mal accompagné. Papa, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté les doigts. Hey! Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es, où t'es? Quoi qu'on y croit ou pas, y a bien un jour on n'y croit plus. Jour un autre sera tous papa, d'un jour un autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Génitaires ou de génie, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Mais je sais tout, on a hérité, c'est ça, elles sont tous quoi. Dites-nous, elle s'est cachée, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?